E aí, galerinha, aqui é o professor Alfredo e mais uma aula de Geografia no projeto Anota Aí. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas geográficas, certo? Vamos lá? Quando você estiver em casa estudando, para o Enem, se preparando para o Enem, você deve dar atenção às questões relacionadas às coordenadas geográficas. É um conteúdo que é corriqueiro no Enem, certo? Todos os anos sempre cai. Quando você for estudar sobre coordenadas, então observe a questão relacionada aos paralelos e aos meridianos. Professor, o que são paralelos? Paralelos são círculos, traçados paralelamente à linha do Equador. Existem na Terra 180 paralelos, sendo 90 no hemisfério norte e 90 no hemisfério sul. E quais são, professor, os paralelos principais que nós temos na Terra? Os paralelos principais são a linha do Equador, que ela vai dividir a Terra no meio, bem no meio, e aí ela vai dividir o nosso planeta em dois hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Só lembrando que lá no Enem, eles podem colocar assim, ao invés de colocar hemisfério norte e hemisfério sul, eles podem colocar o nome hemisfério setentrional ou hemisfério meridional também, tá certo? Ou então hemisfério boreal e hemisfério austral. Essas duas nomenclaturas, elas vão ser referentes ao hemisfério norte e ao hemisfério sul, tá bom? Além da linha do Equador, também existe o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Só lembrando que quando a gente trata dessas questões relacionadas aos paralelos, a gente também leva em consideração a questão das zonas térmicas da Terra. Não esqueçam disso, A zona tropical, aquela que recebe mais luz do Sol, aonde as temperaturas são mais elevadas, ela está localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, A zona temperada norte e a zona temperada sul, ela vai estar estão localizadas entre os trópicos de Câncer e Círculo Polar Ártico e Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. E as zonas polares, norte e sul, Ártico e Antártico, a partir do Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, tá bom? Então não esqueçam disso, que é muito importante. Outra coisa que a gente tem que estudar, que vocês vão ter que estudar lá para se preparar bem para o Enem, é com relação aos meridianos. Os meridianos, eles são semicírculos, enquanto os paralelos são círculos, traçados paralelamente em relação à linha do Equador, os meridianos são semicírculos, ou seja, metade de um círculo, e eles vão do Polo Norte ao Polo Sul, tá certo? Existem 360 meridianos na Terra, sendo que um é o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. E esse meridiano de Greenwich, que passa bem em Londres, a capital lá da Inglaterra, esse meridiano ele vai dividir a Terra também em dois hemisférios. Igual a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich vai dividir a Terra também em dois hemisférios. Só que agora é hemisfério leste e hemisfério oeste. Só lembrando que na hora de estudar, e lá no Enem, pode cair de uma outra forma. Além de ser chamado assim de hemisfério leste e hemisfério oeste, também pode ter lá no Enem assim, hemisfério oriental ou hemisfério ocidental. E às vezes, até na nomenclatura, pode tratar de questões relacionadas com nascente e poente, tá certo? Não esqueça disso. Então, essas linhas imaginárias que eu falei aqui, os paralelos e os meridianos, elas são linhas que não existem na realidade, mas elas são traçadas no mapa para dar a localização de um ponto na superfície da Terra. Isso aí são as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema formado por paralelos e meridianos que, traçados juntos, podem dar a localização exata de um ponto na superfície do planeta, tá certo? E essas coordenadas geográficas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você utiliza o seu celular, e aí você pega e coloca lá num aplicativo, por exemplo, o Waze, ou Google Maps e tudo mais, você vai observar que eles vão dar as coordenadas geográficas de um ponto, a localização de um ponto, a partir
dos paralelos e dos meridianos. O aparelho de GPS, não é? Muito utilizado na navegação, muito utilizado na navegação marítima e também na navegação aeronáutica, ele utiliza o sistema de coordenadas geográficas, de paralelos e meridianos, tá certo? Vamos lá? A outra parte da nossa aula, a gente, para estudar, para entender também a questão das coordenadas geográficas, a gente tem que entender o conceito de latitude e de longitude. Professor, o que é latitude? Latitude é a distância em graus de um ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. E o que é a longitude? É a distância em graus de um ponto da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, latitude, deixa eu vir para cá, rapidinho, para cá, ó, aqui, latitude, ó, a distância de um ponto até a linha do Equador. Longitude, a distância de um ponto até o meridiano de Greenwich, tá certo? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Um assunto que pode cair no Enem, que é muito importante, ele trata das questões relacionadas aos fusos horários. O planeta Terra, ele tem 24 fusos horários. Cada fuso horário, ele é representado por 15 graus, 15 graus de longitude, que vão representar uma hora. Professor, por que esses 15 graus? É assim, o movimento de rotação da Terra demora aproximadamente 24 horas para ser realizado. Ou seja, para o Sol iluminar todo o planeta Terra, ele demora 24 horas. Essas 24 horas, quando você vai pegar a circunferência da Terra, que são 360 graus, e você divide os 360 graus por 24, vai dar o número 15, que é o tempo que o Sol vai demorar para iluminar, a distância que o Sol vai demorar para iluminar em uma hora. Uma hora de trabalho do Sol iluminando a Terra, o Sol vai abranger 15 graus de longitude. Então, esse tempo aqui de 15 graus vai representar um fuso horário. E a Terra vai apresentar 24 fusos horários diferentes. Professor, existe um fuso horário que é o fuso principal ou inicial? Existe. O fuso inicial é o fuso de Greenwich, né? É o horário de Greenwich ou horário de Londres, como todo mundo chama. Lá, né, a partir desse horário é que são marcadas as horas do mundo. Então, todas as horas que estão a leste do meridiano de Greenwich são horas que são adiantadas, a mais do que o horário de Greenwich. E todas as horas que estão a oeste do meridiano de Greenwich são horas atrasadas. Por exemplo, uma cidade como Tóquio, que está a leste do meridiano de Greenwich, está adiantada, com as horas adiantadas em relação ao horário de Londres. Já uma cidade como Aracaju, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, elas têm as horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Por quê, professor? Porque Tóquio está no leste de Greenwich e as cidades brasileiras estão a oeste do meridiano de Greenwich, tá certo? Então veja, as horas atrasadas a oeste e as horas adiantadas a leste, tá certo? Agora, a gente pode dizer assim também, professor, e quais são e quantos são os fusos horários brasileiros? O Brasil tem fusos horários? Tem fusos horários. Quantos? São 4 fusos horários no Brasil. Qual é o primeiro fuso horário brasileiro? É o das Ilhas Oceânicas, as ilhas de Trindade e Martim Vaz, o arquipélago de Fernando de Noronha, o atol das Rocas, os rochedos de São Pedro e São Paulo. Eles estão a menos 2 horas do meridiano de Greenwich, do horário de Greenwich, né, do horário de Londres. Então, as horas atrasadas em relação a Londres. O segundo fuso horário brasileiro está 3 horas atrasado em relação a Greenwich. É o horário oficial do Brasil, é o horário de Brasília, que abrange a maior parte do território brasileiro. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, o Sudeste do Brasil, a região Sul do Brasil, o Centro-Oeste brasileiro e um pedacinho da região Norte do Brasil. Ela corresponde ao segundo fuso brasileiro, que é o fuso principal, que corresponde ao horário de Brasília, menos 3 horas em relação ao horário de Greenwich. O terceiro fuso brasileiro
é o fuso que vai abranger um pedacinho da região centro-oeste e uma parte bem considerável da região amazônica, parte do estado do Pará, do Amazonas, do Amapá, de Roraima, Rondônia. Ele está a menos 4 horas, né, em relação ao meridiano de Greenwich. E o último fuso brasileiro, o quarto fuso, é o do estado do Acre, que está a menos 5 horas atrasado em relação ao horário de Greenwich. Então veja, se lá em Londres é meia-noite, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, são exatamente 21 horas. Se em Londres, se lá em Greenwich, né, na região de Londres, são meia-noite, lá no estado do Amazonas vão ser exatamente 18 horas da noite. E se, 20 horas da noite, né, porque são 4 horas atrasado. E se você está no estado do Acre, em relação a Greenwich, se lá em Londres são meia-noite, lá no Acre vai ser 8 horas da noite. Então, sempre as horas do Brasil são atrasadas em relação às horas do meridiano de Greenwich, tá certo? A última parte dessa questão relacionada da geografia física, né, que a gente está vendo hoje, são os temas relacionados às projeções cartográficas. Não deixe de estudar projeções cartográficas. É um tema muito importante que já caiu no Enem e ele pode cair novamente, tá certo? A gente destaca 3 tipos de projeções cartográficas. A projeção plana ou azimutal, a projeção cilíndrica e a projeção cônica. A projeção plana ou azimutal, ela é usada para representar mapas das regiões de alta latitude. Por exemplo, os polos, Polo Norte e Polo Sul. Um exemplo disso é o símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas. Aquele símbolo da ONU, ele foi feito a partir de uma projeção plana ou azimutal. Já a projeção cônica, ela é muito utilizada para representar as áreas de média latitude. Por exemplo, as áreas temperadas do norte e temperadas do sul. E a projeção cilíndrica, ela é muito utilizada para representar, e ela representa muito melhor, as regiões de baixa latitude. Ela é muito utilizada na navegação aérea e também na náutica, né? Os mapas náuticos e os mapas aéreos são muito muito utilizada essa projeção, que é a projeção cilíndrica. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, né, hoje, e eu desejo sucesso a todos vocês, né, lá no Enem. Valeu, pessoal. Obrigado.